Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que vocês estão? Eu sou a professora Érica Bastos e essa é a nossa primeira videoaula aqui no curso de vocês, de Laboratório de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. Nossa primeira videoaula, ela é uma aula que vai tratar basicamente das concepções de leitura. Antes da gente entrar nesses conceitos, nessas concepções de leitura que vão ser tão importantes para vocês agora nessa vida acadêmica, nessa nova trajetória acadêmica, para quem já fez o curso, e nessa nova vida, que é uma vida que demanda muitas leituras de diversos gêneros textuais, tal. Então, antes da gente adentrar nesses conceitos, eu vou falar um pouquinho das práticas de leitura. Como é que as leituras estão no nosso cotidiano? Então, as leituras, elas estão em nosso cotidiano de uma maneira informativa. Então, quando a gente quer saber uma previsão do tempo, quando a gente quer saber das notícias da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Então, normalmente, a gente busca textos, busca ler jornais, né, busca informações para saber para ter aquela informação que a gente está buscando, ok? Então, essa é uma prática de leitura muito recorrente na nossa vida. Uma outra prática de leitura também é recorrente, são as leituras religiosas. Então, a gente lê os folhetos que são disponibilizados ali na nossa igreja, a gente lê os livros sagrados, a gente procura se informar sobre a nossa fé também a partir de leituras. As nossas leituras profissionais, que também são muito recorrentes, então, se você é um professor, você precisa ler para planejar a aula, precisa ler com antecedência para se programar, para dar uma boa aula, para estar atualizado sobre o conteúdo ali referente à sua disciplina. Então, isso em outras áreas também. Então, o médico precisa fazer leituras, um advogado, enfim, precisa fazer várias leituras dentro da sua atuação profissional. As redes sociais também, atualmente, ela é um local, né, que a gente faz leituras muito cotidianas, então a gente lê muito os textos que estão ali postados no Instagram, os textos que são postados no Facebook e tal, então são práticas de leitura que a gente faz no cotidiano, e a gente faz também as leituras que são as leituras de fruição, são aqueles livros que eu leio porque eu quero, porque eu estou interessada, não necessariamente tem ali uma funcionalidade pragmática, mas tem uma funcionalidade de formação, claro, mas que são aquelas leituras literárias, uma leitura de uma apreciação artística. Então, a gente faz essa leitura de literatura, como a gente faz também leitura de outras obras de arte, quando a gente vai para uma exposição, enfim, né? E a professora Maria Helena Martins, ela diz para a gente o seguinte, que a gente aprende a ler lendo, mas ela diz assim, eu diria vivendo. E essa fala me parece muito interessante, porque a gente lê não apenas palavras, não apenas textos escritos, a gente lê o mundo, como diz Paulo Freire, a gente lê a situação, o contexto, a situação econômica do país, a gente consegue fazer essa leitura. Na nossa convivência pessoal, a gente consegue fazer a leitura das pessoas que a gente convive, diz, nossa, hoje minha mãe não está muito bem, tá? Então a gente consegue também fazer esse tipo de leitura das pessoas, né, das palavras, mas a gente também consegue fazer a leitura do mundo pelos gestos, pelas expressões. Então a Maria Helena Martins me parece muito feliz quando ela diz que a gente aprende a ler vivendo. Aí eu trago, na sequência, deixa eu ver se eu consigo passar aqui,
algumas, né, a gente vai avançar aqui na discussão para trazer algumas definições de leitura. E a primeira que eu trago é uma definição muito antológica, muito importante, da professora Marisa Lajolo, né, que ela escreveu em 82, esse texto se tornou um clássico e tal, que a Lajolo, tem uma definição de leitura que a gente partilha muito, que não é o de leitor decifrador. Você não está lendo ali para adivinhar, né, o que está ali no texto. Não é para adivinhar. É para que você, a partir do texto, seja capaz de atribuir significados a esse texto. Você vai ler o texto, você vai dar significado àquele texto, você vai relacionar com outros textos que sejam significativos para vocês, você vai reconhecer nesse texto o tipo de leitura que o autor pretendia, e como você é o leitor, você pode entregar-se a essa leitura, né, se debruçar ali nessa leitura, ou você pode se rebelar contra ela, dizer, não, eu não concordo com isso, propondo uma outra leitura ali não prevista. Então, basicamente, a leitura acontece, como diz o professor Geraldi aqui, nesse processo interlocutivo entre o texto e o leitor. Então, é dessa relação que acontece ali a leitura. Isso, né, tem a mediação do texto, mas a gente sabe que quanto mais conhecimento de mundo você tem, quanto mais conhecimento linguístico você tem, quanto mais você está se apropriado daquele gênero, daquela intencionalidade do autor, possivelmente muito melhor será o seu exercício de compreensão e o seu exercício ali, de interpretação desses textos. Aí Freire e Arroyo, eu trouxe uma fala aqui desses dois autores que são muito humanistas, eles falam sobre o caráter emancipador e humanista da educação, pelo viés do diálogo, da leitura da palavra e do mundo. Então, assim, os grandes autores, as grandes discussões sobre leitura vêm ancorados aí nessa fala de Freire, né, que a leitura está para além da leitura da palavra. A leitura, ela acontece a partir da tua relação também com o mundo. A professora Eliane Nunes, ela diz para a gente, é um vídeo que vocês podem assistir, que está disponível como material de estudos, ler é atribuir sentido às coisas e ao mundo. Compreender um texto é entender a relação existente entre você e o texto. Complementando essa fala da professora Nunes, a professora Maria Helena Martins diz para a gente assim: a leitura vai, portanto, além do texto, seja ele qual for. Começa antes do contato com ele, porque antes de você ter o contato com o texto, você já tem ali o seu conhecimento sobre as letras, sobre as palavras, você já tem ali o conhecimento sobre o mundo. Então, antes de você ter ali o contato com esse texto, você já está começando ali o seu processo ali de leitura. E aí é muito recorrente, vocês vão perceber aqui nesse processo de formação de vocês, mesmo que vocês não leiam alguns textos aqui no primeiro semestre, e vocês não podem ter alguma dificuldade de compreender, e quando chegar lá no quarto, quinto, sexto semestre, vocês já vão compreender esse texto com muita tranquilidade. Então, por isso que é muito importante essa interlocução com os professores, importante essa interlocução com colegas, com as pessoas ali que passam, que estão ali fazendo parte também da sua formação. A leitura é um exercício individual e coletivo, ela se ressignifica a partir das nossas experiências que dão sentido a esse exercício interlocutivo. Então, a gente vai buscando sentidos, e esses sentidos vão se construindo a partir dessa relação que a gente constrói ali com as nossas práticas de leitura, ok? Eu trouxe aqui um texto, só para um texto que não tenham todos os vocábulos corretos, enfim, mas que vocês vão compreender muito bem, só para que a gente entenda que, para eu entender um texto, para eu compreender um texto, para eu conseguir interpretar, eu não preciso necessariamente entender todas as palavras, não preciso saber de tudo. Eu leio esse texto e aí
vou compreendendo o que é possível compreender a partir da minha vida, a partir de quem eu sou. Não necessariamente preciso compreender todas as palavras. Ok? E eu trouxe aqui bem rapidamente para a gente finalizar nossa videoaula de hoje, só uma tirinha, né, da Nani do Nilo, um texto bem curto, para a gente fazer uma análise assim, bem pequena, vamos fazer uma leitura bem rápida, só para a gente entender um pouquinho isso que eu falei desse processo interlocutivo. Então, tem aí uma conversa da Nani no Lino, está procurando o quê, Nilo? Gente igual a gente. Nenhum desenho parecido, Nana. É mesmo. Vamos precisar vir da escola que o livro está com defeito. Então, nesse texto, né, que estão ditas ali algumas coisas, muitas coisas que não estão ditas, a gente consegue ali complementar a partir das nossas experiências de vida. Então, aqui, nesse exercício interlocutivo, a gente consegue entender um pouco a história do Brasil, a gente consegue entender o racismo estrutural, a gente consegue ver no texto o racismo estrutural, a gente consegue ver como os livros didáticos ainda são deficitários aí nessa representação das pessoas negras, enfim. Então, um texto assim, muito simples, nesse exercício interlocutivo, a gente consegue compreender várias coisas pelo texto imagético e pelo texto falado. Ok? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa primeira videoaula e a gente se encontra num encontro remoto para discutir um pouquinho mais sobre essas concepções de leitura. Muito obrigada.